Meus amigos, eu quero falar mais uma vez, né, que o BPC corre sérios riscos, né? Gente, estão tentando desmontar o BPC que da maneira, né, que você conhece. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like também, o seu hypar. Olha, meus amigos, não é de hoje, né, que os grandes portais de notícias, ou seja, a imprensa, né, tradicional, vem numa campanha frenética pelo endurecimento, né, do BPC Loas, né? Porque, só para você ter uma ideia, gente, já saiu o editorial no Globo, né? Agora, recentemente, né, saiu mais um editorial no Estadão, que já não é o primeiro, né? Onde eles pressionam o governo federal para endurecer ainda mais as regras do BPC Loas, gente. Em síntese, o que esses grandes portais de notícia eles querem? Eles querem que o governo desvincule o BPC Loas do salário mínimo. César, mas o que isso quer dizer na prática? Seria assim, vamos imaginar que o governo vai subir o salário, vamos fazer para 1.600, né? O salário mínimo será de 1.600. Aí para o BPC não sobe, né? O beneficiário do BPC continuaria recebendo R$ 1.518. Aí pode ser que o governo dê um percentual plano. Ah, não, eu vou dar 2% de reajuste, ou seja, nunca o mesmo reajuste do salário mínimo, fazendo com que a cada ano que passasse o salário, né, do BPC ficasse achatado, com o poder de compra ainda menor. E uma outra pauta defendida pelos grandes portais é a questão do endurecimento em relação à deficiência, né? Ser mais ou menos do jeito que o Fernando Haddad e que a Simone Tebet queria, né? Que só tivesse direito a receber o BPC, né, aqueles idosos, né, que estivessem doentes ou então deficiente, né, que tivesse doença moderada ou grave, ou seja, tirando da cobertura assistencial aqueles que têm uma deficiência leve. Então, meus amigos, uma coisa é certa, né? Várias fontes do governo têm comentado, né, em sigilo, que da maneira que tá o BPC não dá para ficar, né? Porque vai chegar a uma certa altura, né, que vai ter mais beneficiários do BPC recebendo, né, mais beneficiários do BPC do que beneficiários do Bolsa Família. Gente, aí seria assustador. Vejam só, hoje nós temos 6 milhões, um pouco mais de 6 milhões de beneficiários do BPC, né? E o Bolsa Família, nós temos mais de 20 milhões de beneficiários. Ora bola, se uma hora, né, realmente, se essa previsão de integrantes do governo tiver certo, que daqui a um tempo vai ter mais beneficiário do BPC do que Bolsa Família, aí sim seria assustador, mas eu não acredito nessa possibilidade em um curto tempo, né? Mas mesmo assim, né, a gente aqui que tem canal, que defende o aposentado, que defende o pensionista, que defende o beneficiário do BPC, não podemos baixar a guarda, gente, porque isso, se não acontecer nesse atual governo, eu acho que já não tem força mais, né? O presidente Lula hoje, ele não tem força para fazer uma mexida mais drástica no BPC. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um pente fino aí, cortar um benefício aqui, cortar um benefício ali. Isso ele vai fazer, né? Para isso, porque já tem previsão legal, né? Já tem lei, né, que permite que o governo faça isso. Inclusive a própria lei, né, que endureceu as regras, que foi publicado no Diário Oficial da União, não faz muito tempo, né? Se não me falha a memória, a Lei 14.171, se não me falha a memória, também tem a Lei 13.846, que também permite esse tipo de revisão, ou seja, há parâmetros legais para isso. Agora, o que me preocupa, meus amigos, se por acaso o presidente Lula ganhe, né? Aí ele pode fazer essas mudanças no seu segundo governo. Só que o buraco é mais embaixo. Outro que ganhar, se não for o Lula, gente, por exemplo, um Tarcísio de Freitas,
né? Por exemplo, um Ratinho Júnior aqui do Paraná, um Ronaldo Caiado, que nunca foi assim simpático pela causa da pessoa com deficiência. Acompanhei todo o mandato do Caiado como senador, nunca trabalhou nessa linha, nunca teve essa pauta, digamos assim. Você imaginou? Esse tipo de governo pode sim fazer essas mudanças, né? Que os grandes veículos de comunicação estão pressionando o governo, a Faria Lima, né, ou seja, o mercado financeiro está pressionando o governo para fazer isso. É aquela história, né? Os beneficiários do BPC estão numa situação bastante complicada. Por quê? Né? Se o Lula, nesse mandato, o Lula não tem força, né? Eu acredito que ele não tem força de mexer no BPC, mas só que se ele ganhe, ele pode tentar isso no seu quarto mandato, mas se ele perde, o outro que assumir do lugar dele pode fazer essas mudanças tão sonhadas pelo mercado financeiro e por esses veículos de comunicação, né? Como, por exemplo, o jornal Estadão, né? Tudo isso, gente, por causa do crescimento, né, do benefício que quadruplicou, né? Pra você ter uma ideia, gente, em 2004 tinha apenas 1,71 milhão, né, de beneficiários do BPC, né? E saltou, digamos assim, para 6,23 milhões de beneficiários. Olha aqui, né? Em 2022 o aumento foi começou a crescer mais ou menos em 2022, né? Em 2022 foi de 16,5 em relação ao anterior, né? Em 2023 a alta foi de 17,5, em 2024 saltou para 19,9 e a perspectiva, né, que já no ano de 2026 salte, né, para 18%, né? Daí já vai dar uma controlada, né? Você vê, em 2024 está em 19%, houve um crescimento de 19%, agora em 2025, por causa, né, do 2026, né, por causa de pente fino, um monte de coisa, fique um aumento de 18%, ou seja, está forçando, né, o governo a pensar em mudanças no BPC Loas. Mas é aquilo que eu falei para vocês, né? As cartas que estão na mesa é no sentido, né, de endurecer as regras quanto à deficiência, né? Ou seja, quem tem deficiências leves ficaria de fora do programa, né? E também a questão de desvincular, né, o reajuste do BPC do salário mínimo. O argumento, gente, principal é esse aqui. Como é que pode um trabalhador, né, trabalha a vida inteira, vai se aposentar com 65 anos, se for um homem, né? Quantos anos de contribuição vai receber um salário mínimo? E aí, uma pessoa que nunca contribuiu, não gerou um centavo para a Previdência Social, também vai se aposentar com um salário mínimo, só que aos 65 anos também, né? É essa a questão do debate. Só que aí, gente, na minha modesta opinião, se é esse o foco, né, a grande divergência está aí de uma pessoa que nunca contribuiu receber o mesmo do que uma pessoa que contribuiu a vida inteira, é fácil de resolver. Campanha, eu já falei quantas vezes aqui no nosso canal, eu nunca vi uma campanha no rádio, na TV e na internet do governo federal incentivando a população brasileira a contribuir para o INSS. Quantas vezes já falei aqui, o governo poderia vir a público e dizer, olha, o beneficiário do BPC, você pode contribuir para a Previdência Social, para tal idade você ter o seu benefício, para ter 13º, para ter direito à pensão por morte, esse tipo de situação, né? E principalmente incentivar a contribuir aquelas pessoas que hoje estão no Bolsa Família, né? Que a gente sabe muito bem que o Bolsa Família é a porta de entrada para receber o BPC Loas lá na frente. Ou seja, a questão, gente, a questão não está nas pessoas com deficiência. Não, senhor. A grande questão, né, que vai estourar esse BPC não vai ser como a turma vem comentando aí, que é tudo culpa do pessoal, né, que tem o autismo, né? Na verdade, o que vai estourar o BPC vai ser essa questão das pessoas idosas, né? Que hoje eu mesmo conheço um monte de gente que não contribui para o INSS
porque a pessoa tem na ponta da língua o discurso. Para que contribuir se tem de graça com 65 anos? É nessa parte que o governo tem que se preocupar e não com a pessoa com deficiência. E aí, gente, você concorda comigo que o grande problema do BPC não é a pessoa com deficiência, mas sim aquelas pessoas, né, sadias, né, que trabalhou a vida inteira, né, e que poderia ter contribuído para o INSS. Hoje tem tanta informação, muitos poderiam começar a pagar hoje o INSS, mas não paga, né? O que você pensa sobre isso, gente? É preciso endurecer as regras mesmo do jeito que o governo pensa internamente? Ou você acha que dá para deixar do jeito que está? Comente aí, eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. E qual o interesse, gente, desses grandes veículos de comunicação ficar pressionando o governo para que mude as regras do BPC? O que você pensa sobre isso? Porque vocês lembram, né? Reforma da Previdência foi pressão da imprensa, né? Fez a tal reforma da Previdência, né? E não mudou em nada, porque é dia e noite gritando que a Previdência está quebrando, né? E aí, o que você pensa, gente? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.